Você já percebeu que existem momentos na vida em que tudo parece estar fora do lugar, mas dentro de você há uma paz que não faz sentido? É como se algo invisível conduzisse seus passos, mesmo quando a lógica diz que não faz sentido continuar. Nesse instante, o Espírito Santo pode estar te guiando de uma forma que você ainda não reconheceu. Muitas pessoas oram pedindo direção, mas poucas percebem quando a resposta já chegou. A presença do Espírito não se manifesta apenas em emoções fortes ou experiências sobrenaturais. Às vezes, ele fala de maneira tão sutil que, se o coração não estiver sensível, a voz divina passa despercebida. Neste vídeo, você vai entender 3 sinais profundos e pouco falados de que o Espírito Santo está te guiando. Não são frases prontas, nem ideias repetidas, mas verdades espirituais que, quando compreendidas, transformam completamente a forma como você caminha com Deus. Prepare-se para um mergulho de fé e discernimento, porque quando o Espírito Santo decide conduzir alguém, ele não apenas aponta o caminho, ele forma um novo coração dentro de quem escolhe obedecer. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está te guiando é quando ele começa a te desinstalar de lugares, pessoas e hábitos que já não combinam mais com o propósito que ele tem para você. O conforto é inimigo do crescimento espiritual. Quando o Espírito quer te levar a um novo nível, ele primeiro mexe naquilo que você acreditava ser estável. De repente, o trabalho que antes parecia ideal começa a te causar inquietação. As conversas que antes eram agradáveis se tornam vazias. Os lugares que antes te faziam bem já não trazem mais paz. Isso não é confusão, é deslocamento espiritual. É o Espírito Santo movendo você de onde o seu potencial termina para onde o plano de Deus começa. Ele não empurra, ele desperta. E quando desperta, você percebe que algo dentro de você clama por mais presença, mais verdade, mais propósito. É nesse ponto que a fé precisa ser maior que o medo, porque cada desconforto pode ser a maneira de Deus dizer: eu tenho algo novo, mas preciso que você saia do que é velho. O segundo sinal é quando a palavra de Deus começa a ganhar voz dentro de você. Não é apenas leitura, é revelação. Você lê um versículo que já conhecia, mas dessa vez parece que ele foi escrito só para você. A letra se transforma em direção e o texto se torna a resposta. O Espírito Santo fala através da palavra viva. Ele não acrescenta algo novo à Bíblia, ele acende o que já estava lá. É nesse momento que você percebe que a voz de Deus não vem sempre de fora, mas ressoa dentro de você, no silêncio de quem está disposto a ouvir. Talvez você abra a Bíblia em um dia comum e algo te confronte, te console ou te direcione. Esse impacto não é acaso, é o Espírito ativando a verdade de Deus no seu espírito. Quando isso acontece, não há dúvida, porque a mensagem se alinha com a paz, e a paz é a assinatura de quem fala em nome do Pai. O terceiro sinal é o mais desafiador, porque exige maturidade espiritual. O Espírito Santo confirma no silêncio. Ele não precisa de barulho para falar. Quando você aprende a ouvir Deus, no tempo em que ele parece calado, você entrou em um nível mais profundo de fé. Há momentos em que tudo parece parado, e a ausência de respostas parece significar abandono. Mas o silêncio de Deus é muitas vezes o espaço que o Espírito usa para fortalecer a sua confiança. A ausência de instruções é, às vezes, a forma de ele dizer: continue, eu ainda estou aqui. Nesse silêncio, algo sobrenatural acontece. A ansiedade perde força, a pressa dá lugar à paz e o coração começa a descansar em obediência. O Espírito não apenas te mostra o caminho, ele te ensina a andar nele com serenidade. Quem aprende a reconhecer Deus no silêncio não se desespera quando o céu parece fechado, porque sabe que a voz do Espírito não é sempre audível, mas é sempre presente. Existe um sinal que poucos percebem, mas que revela com clareza quando o Espírito Santo está realmente guiando você. É quando ele começa a mudar o seu coração, não apenas suas decisões. De repente, você passa a amar aquilo que antes não fazia sentido.
O que antes era apenas uma obrigação espiritual se transforma em prazer, e o que antes parecia pequeno ganha um valor eterno. O Espírito Santo muda a forma como você enxerga as pessoas. Ele te ensina a ver graça onde antes havia julgamento, compaixão onde antes havia indiferença. Ele não apenas direciona os seus passos, ele molda as suas intenções. A verdadeira transformação não acontece quando você muda de caminho, mas quando o seu coração muda de direção. Talvez você perceba isso em detalhes simples: o desejo de perdoar quem te feriu, a vontade de servir sem esperar retorno, o impulso de orar por quem você antes evitava. Esses sinais são a evidência mais profunda de que o Espírito está te conduzindo, porque só o Espírito pode colocar amor onde havia resistência, humildade onde havia orgulho e ternura onde antes existia dureza. Esse tipo de mudança não vem de esforço humano, vem de rendição. Quando o Espírito Santo começa a alinhar seus sentimentos com os sentimentos de Cristo, você entende que ser guiado por Ele não é apenas ouvir uma direção, é se tornar parecido com aquele que te guia. E quando isso acontece, cada gesto, cada palavra e cada decisão passam a carregar o reflexo do amor divino. Esse é o maior sinal de todos. O Espírito Santo está te guiando quando você ama como Jesus amaria. Se você percebe que esses sinais têm se manifestado na sua vida, não ignore. O Espírito Santo está te conduzindo a algo maior do que você imagina. Ele não desperta corações sem propósito, e se você sente que ele está te movendo, é porque há um destino sendo preparado para a sua obediência. Agora é o momento de responder. Peça discernimento, peça sensibilidade e, acima de tudo, disposição para obedecer mesmo quando não entender tudo, porque o Espírito não guia pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho que cumpre o propósito eterno de Deus em você. Se esta mensagem falou com o seu coração, declare aí nos comentários: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa reconhecer o agir de Deus na própria jornada. Que o Espírito te conduza em cada passo e que a paz que vem dele seja o sinal de que você está exatamente onde Deus quer que esteja.